Sim, Deus tem liberdade para vir, para tocar e entrar em cada vida, em cada coração. O Senhor é um Deus grande e poderoso. Então tenha liberdade nessa hora, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez há muito tempo você não gaste um tempo dando glórias a Deus, trazendo à memória os feitos, aquilo que Deus fez de bom na tua vida. Talvez já há muito tempo você não lembra a Deus do quanto grandioso Ele tem sido na tua vida. Como Ele te tirou talvez de um caminho mau, como Ele te libertou de algo que te aprisionava, como Ele quebrou as ataduras que haviam sobre você. Vai trazendo à memória agora, Deus, o quanto o Senhor tem feito por nós. Em livro de Isaías, Deus fala que Ele passou por aquela mulher. Ele representava ali a Jerusalém. Ele diz: eu vi-te no teu sangue. Meu Deus, o Senhor diz que tirou ela daquele caminho. O Senhor a cobriu, o Senhor a lavou, o Senhor a perfumou. Meu Deus, e quantos de nós talvez estamos ainda à beira de um caminho, perdido entre talvez o mundo, perdido entre a tua palavra, sem saber exatamente como seguir, como andar pelas tuas veredas. Mas nos liberta nesta manhã, nos toma pela nossa mão e nos guia, como está escrito no Salmos 23, ó Deus, nos guia às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Aleluia, 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 aleluia. Pai querido, Pai de amor, Pai santo, Pai tremendo, alabasurina lamaramalamátere. Obrigado, Jesus. Amém. Bom dia a todos. Podemos se sentar. Um bom dia para quem está em casa, nos acompanhando ali pela live. Amém. Esse é o nosso terceiro domingo. É o domingo aonde nós clamaremos pela nossa independência na saúde. Amém. Pastor, e como que eu vou me libertar na saúde? A saúde ele tem uma facilidade maior, porque Jesus ele morreu no Calvário para nos curar. E nós fomos sarados por Jesus lá no Calvário. Na sexta-feira, uma pessoa contou um testemunho. Quem estava à tarde? Tinha alguém que estava sexta tarde aqui, de vocês? Ninguém? Daqui ninguém. Seu Nelson estava, né, seu Nelson? Testemunha nossa ali. E a irmã contou que por mais de 20 anos, ela falou o tempo certo, 20, 28, não sei. Ela sofreu com, como é que é o nome? Fibromialgia. Pelo que eu acho, a fibromialgia é uma dor que ela vai se intensificando a cada dia, vai se espalhando e dói o tempo todo. E ela disse que usou um remédio, tramadol, alguma coisa assim, por mais de 20 anos. E aí um dia recomendaram para ela um livro que falava sobre libertação. A libertação para ocorrer. E lendo aquele livro, ela disse que começou a chorar e ela não aceitou mais a partir daquele dia. E ela fez uma oração dizendo: Deus, eu não aceito mais essa maldição na minha vida. E ela diz que isso, ela acredita que foi devido a um trauma que ela passou. Quando mais jovem, eles tiveram que sair às pressas de uma casa por causa de um processo judicial. E ficou meio que abandonados ali, sem saber para onde e o que fazer. E aquilo começou a trazer uma dor de cabeça para ela muito forte. E essa dor acabou se estendendo por mais de 28 anos. Aí eu pergunto para você, por 28 anos, ela era apenas uma pessoa que guerreava por uma cura, não é verdade? Ela era igual aquele cidadão que ele vai no hospital tentando um tratamento para se libertar na saúde. Tem muita gente dentro da igreja assim.
E ela fala, por que que Deus não faz? Por que que Deus não opera? Por que que Deus não me cura? Não é que Deus não cura, é porque Deus já fez tudo isso por nós. Só que às vezes está esperando que nós tomamos essa atitude. Amém? E conforme a palavra dele nos ensina, todos nós podemos tomar essa atitude. Por que que ela foi curada naquele dia e nunca mais ela tomou remédio, nunca mais ela teve aquelas dores? Foi o dia que ela decidiu que ela não queria mais aquilo. Enquanto esse dia não chegou, o diabo ia lá e colocava aquela dor. Amém? As lutas virão, mas eu tenho o direito de não aceitar essas lutas. As batalhas virão, mas eu tenho o direito de não aceitar que aquilo ali me consuma. Amém? Só que o diabo ele não vai simplesmente se retirar da minha vida. Eu brinco, falo que é igual quando você vai se aposentar. Você atingiu a tua idade, o governo não manda uma carta para você falar, você está aposentado. Não manda. Você tem que entrar na justiça. Às vezes brigar na justiça, não é? Você tem que provar na justiça. Claro, vai ter alguém que vai falar, pastor, eu nem precisei fazer nada, já foi fácil. Atravessei a rua, foi lá? Tem tudo. Tem dia que dá sol e chuva ao mesmo tempo. Não é verdade? Mas não é natural, concorda comigo? Então eu provoco justiça. E a cura é a mesma coisa. O dia que você entender e falar, eu não aceito mais, você se liberta. E hoje é esse dia que Deus nos deu condições de clamar pela nossa independência na saúde. Vamos vencer ou não vamos? Em nome de Jesus. Vamos entrar na palavra? Eu vou pedir para você abrir tua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12. Eu vou ler Romanos 12 e 13. E eu vou falar de como começa tudo que a gente luta, que nós lutamos para conseguir. Quando você conhece Deus, por exemplo, o primeiro toque da santidade não vem de nós, vem de Deus. Amém? Ele funciona assim, vem de Deus. Por exemplo, quando o véu foi rasgado de cima, veio de Deus para nós. Se fosse coisa de homens, religião, o véu teria começado a se romper de baixo para cima, mas nunca chegaria onde a gente precisa. Então, tudo que vem do homem não é bíblico, não é de Deus, é religiosidade. Então, o homem cria um conceito, então veio do homem. Se não está na Bíblia, eu estou criando um conceito. Esse conceito não serve no mundo espiritual. Então, você pode observar, quando você se salva, não é você que procura a Deus. Você pode ter certeza, Deus está te procurando primeiro. Amém? Alguém pregou para você, alguém falou para você. É Deus que nos escolhe. Jesus deixou isso claro. Ele falou, não fomos nós que escolhemos Deus, mas Deus que nos... E tem gente que você pode até mostrar, ela pode estar ali, ver milagres, ver tudo, ela não vai nem se esquentar a cabeça. Porque Deus ainda não escolheu, Deus ainda não chamou ela. Você está entendendo? Então aquilo não desperta nela. E não adianta se forçar, porque realmente não vai acordar. E tem pessoas que podem demorar um pouquinho para se libertar de algo, buscando, mas ela já foi chamada por Deus. Por isso que é tão importante você buscar, orar, clamar, você falar de Jesus, porque você nunca sabe quem realmente já foi chamado por Deus e está só esperando ali aquele toque de Deus através da sua vida. Amém? Então o primeiro toque da santidade não veio de nós, veio de Deus. Só que dali em diante, a partir dali, é uma parte que eu preciso buscar para que eu possa me manter na santidade, que é o caminho de Deus. Quando o Moisés, ele pisa no negócio de sarça ardente ali, a sarça já estava acesa, não é? E o Moisés chega, Deus fala, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar... Moisés tinha alguma santidade? Não tinha. Mas depois dali você vê Moisés subindo o monte. 3 meses, 40 dias, não sei quanto tempo ele sumia lá para se consagrar. Você vê? Mudou, não é? Mas da onde que veio o primeiro toque? De Deus. Amém? Se eu entender, eu vou chegar aonde Deus nos manda. E esse também é um dos motivos a qual Deus te reveste com o Espírito Santo. Porque se você não tiver o Espírito Santo na tua vida, você pode vir para a igreja enquanto você se sentir confortável e abraçado dentro da igreja. Só que qualquer pessoa vai ter dias de luta.
isso virá. Pastor, todo dia a pessoa me trata, me recebe com um sorriso. Um dia ela vai te receber de dente fechado, cara fechada, e vai te assustar. Que isso, pastor? Vai ter um dia que nem ela vai perceber e você vai ser colocado à prova. E nesse dia que você precisa saber, espera um pouquinho. Eu não estou ali por causa do sorriso do Luciano. Concorda comigo? Não posso estar por causa do como ele me trata. Eu tenho que estar pelo jeito que Deus está lidando com a minha vida. Então o Luciano é só uma ferramenta de Deus. Tem dia que a ferramenta não está amolada. É verdade ou não é? Tem dia que o gás acaba no meio da refeição. É verdade ou não é? Então, tudo que é humano vai falhar em algum momento. E nesse dia, é o Espírito Santo que vem, que fortalece, conforta, que nos trata. E aí ele falando da responsabilidade de se manter santo, ele fala assim, ó, Romanos capítulo 8, o versículo 12 e 13. Não, eu falei o final 12 e 13. Romanos 8, 12 e 13. Vocês ouviram 12 e 13, mas quem tinha ouvido Romano 8 aí? Alguém tinha? Então fale a mim, então. Ah, ela está só esperando para achar um. 12 e 13, posso ler? Mas 8 é o capítulo, eu vou ler o 12 e o 13, o versículo. Eu estou tentando dizer. Mas o que vocês não estão entendendo, vocês? Está ali, ué. Capítulo 8. Lê no monitor que vocês não vão se perder ali. Já está ali. O capítulo é 8. O número grande é 8. O número pequeno é o 12 e o 13. Posso ler? Vou ler então o 12 e o 13, tá bom? Amém. Glória a Deus. De maneira que, irmãos, somos o quê? Devedores. Não ao quê? A carne. Para viver segundo. Você está vendo? Então eu não tenho comprometimento quando eu sou de Deus de servir a carne. Ao contrário, ele está dizendo, eu não devo me dispor à carne. 13. Porque se vivermos segundo a carne, o que acontece? Eu vou morrer. Vou trazer uma lembrança aqui. O que trouxe a morte de Adão e Eva? Mas não foi ele satisfazendo algum pensamento de carnal, de querer ser igual a Deus, de os olhos deles serem tão claros quanto o olho de Deus? Sim ou não? Eles tentaram alimentar. O pessoal troca isso, diz que foi ali a relação de casal, a intimidade de Adão e Eva. Não foi isso. Na verdade, que faltou intimidade entre Adão e Eva, ao ponto de não prevenir que a Eva caísse no conto da serpente. Amém? Talvez até se fossem mais íntimos, realmente, e estivesse fazendo a conotação que disseram lá as pessoas, talvez estariam mais unidos ali e a serpente não estava com amizade com a Eva. É verdade, não é? E aí, continuando lá, não na carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, o que acontece? Vivereis. Então, se eu quero vida de Deus, eu vou ter, entenda, eu vou ter que fazer morrer as obras do corpo, da carne. Quando falo obras do corpo, todos nós temos ali coisas que não são boas. Eu tenho um monte de coisa na minha vida que não é bom. Se a gente pudesse tirar automaticamente, a gente tiraria. Mas aí que está, ela não sai sozinho porque eu não quero. Amém? Ninguém olha assim e fala, eu não quero mais ter depressão só. Eu preciso lutar, expulsar a depressão. Amém? Mas vai exigir da minha parte um esforço. Eu preciso tomar uma decisão ali e eu preciso batalhar contra aquilo. Tem gente que entra na justiça. Vamos imaginar, eu falo porque eu já fiz isso. Eu entro lá e quero recorrer uma multa que eu tive. Eu não queria pagar aquela multa. Amém? Mas todo mundo que recorre numa multa de trânsito, por exemplo, ela perde. Porque o departamento de trânsito ele não analisa ninguém. Ele já te dá automaticamente perda. Por quê? Se alguém tem realmente razão, ele vai continuar lutando por aquilo. Aí sim, na segunda vez, eles vão tentar olhar o que você tem.
Quem ganha só ganha a partir da segunda. Não é verdade? E a maioria desiste. Só que quem desiste, ela tinha direito, mas ela desiste. Ah, não, já deu errado, então acho que não funciona. Bom, sobrou lá 10%. Aí aqueles 10% eles vão analisar. Alguns vão perder. Amém? Mas na cabeça, ou no sistema é que quem faz sentido realmente, ele vai continuar lutando. Não é? Na justiça, uma causa, muita gente desiste. Ah, não, eu perdi a primeira instância, então não vou nem tentar. Não é assim? Só que para a minha santificação, a Bíblia está dizendo, eu preciso continuar lutando. Eu quero ser curado, eu tenho que continuar lutando, batalhando. E assim eu vou chegar aonde eu preciso. Diga graças a Deus. E a melhor maneira para isso, eu preciso virar as costas para o mal, fugir, não retornar mais ali, fazer morrer aquilo que eu acho já que não está mais bem na minha vida. Diga graças a Deus. A partir desse ponto, eu vou manter aquilo que Deus começou a fazer na minha vida, que era a santidade. Amém? Ou então estaremos dentro da igreja e viveremos como se estivéssemos no mundo. Aí o que eu queria me libertar do mundo dentro da igreja, vai me acompanhar dentro da igreja. Eu serei dentro da igreja mais uma pessoa com as mesmas coisas que o mundo oferece. Tanto que tem gente que não vai ter diferença. Um vai para o mundo, para o baile, outro vai para a igreja. O que mudou dos dois? Não, a vida é a mesma. Então, não é assim. Eu preciso fazer morrer essas coisas da carne. E aí, um pouquinho mais à frente, lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Você vê o que aqui no 8:3 de Romanos, ele exige uma ação da nossa parte, não é verdade? Se eu não tiver ação, eu não vou me libertar, eu não vou estar andando na santidade. Amém, igreja? Ah, mas você vai na igreja? Guarda uma coisa, ir na igreja não muda ninguém. Ir na igreja não muda. Eu já falei isso aqui, se você dormir na garagem, você não vai acordar roncando com motor de 6 cilindros, né? Ou vai? Não vai. Então, não, eu estou dentro da igreja. Se eu morar na garagem, não vou virar um transforme ali, né, irmão? Acordar um dia com 24 válvulas. Então, eu vou usar esses termos não, que pode... Você não vai acordar igual um carro no outro dia. Se eu dormir na despensa, não vou acordar igual o pacote de arroz. Né? Pastor, mas eu já tive uma ação, eu agi para que eu me libertasse. Agora você vai ver que o Daniel, ele tomou uma decisão na vida dele. Além de agir, eu preciso decidir mudar. Amém? Posso ler? Esse negócio de decidir mudar é interessante, né? Tem gente, quando ela fala de mudar, e ela não está mudando, né? Ela fala assim, pastor, eu pedi para Deus tirar aquele vício do cigarro, mas Deus não tirou. Eu continuo sentindo vontade de fumar. É assim que funciona? Então, assim, se eu estou fumando é porque Deus ele aceita que eu fume. Porque eu já disse que Ele pode tirar o que Ele quiser da minha vida. Mas eu não solto. Não é assim às vezes? Mas eu estou fazendo alguma coisa para mudar? Não estou. Eu estou falando, jogando responsabilidade para Deus que não depende de Deus. Deus ele me fortalece quando eu tomo ação e eu decido mudar. Amém? Aí eu vou mudar. Mas eu já falei para Deus que Ele pode tirar. Deus não vai fazer isso só porque eu falei para Deus. Tem gente que fala, Deus pode me matar aqui agora. E nem sempre ela morre. Apesar que tem uns que acabam morrendo mesmo. Já vi casos de gente que morreu mesmo, né? Mas é uma decisão que eu tenho que tomar. Diz ali, ó, Daniel, ó, assentou no seu não se contaminar. Você vê, o Daniel, quando ele quis se santificar, e é uma passagem bem conhecida, a Bíblia diz que ele decide, não, eu não vou querer comer da mesa do rei. E aí você percebe
que o copeiro, o responsável pela alimentação deles, ainda tenta de alguma forma confrontar aquilo, dizendo para eles: não, mas aí eu vou me complicar. Se você não se alimentar, eu vou ficar numa posição ruim com o rei. O Daniel podia ter chegado naquela hora e falado: Deus, está vendo? Eu tentei. Eu falei para ele nos dar legumes ali, não é? Mas ele não, ele quer. E olha só que interessante, com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse, não se... Ele até pediu para o chefe, olha lá. Ora, Deus deu a Daniel graça, misericórdia diante do chefe dos eunucos. 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida, a vossa bebida. Porque veria ele em vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são o quê? Vossos iguais. Ele está dizendo: por que ele veria essa tristeza em vocês? Assim arriscareis a minha? Aí o Daniel podia falar assim: bom, então não quero complicar ele também. Ou seja, vamos comer tudo que tem na mesa do rei, que era santificado aos ídolos. Foi por isso. Não é que a comida do rei era errado, não. Mas era o único jeito de Daniel não comer daquilo que estava lá, era ele tomando uma posição. Mas você vai ver que há um esforço muito grande da parte de Daniel também, confrontando tudo, não ali batendo de frente, se rebelando, não. Mas você vai perceber que o Daniel, ele tem realmente uma boa vontade de mudar. No 11 ele fala assim, ó: então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 12. Experimenta, peço-te, os teus servos. 10. Fazendo que nos deem o quê? Água e a beber. Olha só, ele tinha um banquete. Ele fala assim: nos dá então legumes. Aí ele estava dizendo assim: ele não vai ver a gente triste. E aí no 13, então se veja diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens, que come a porção do... Conforme vires, você faz com os teus servos. Ou seja, se der errado, aí o senhor faz como o senhor quiser, mas se não, dá chance só. Você vê ele insistindo, ele querendo uma decisão de realmente mudar. Pastor, eu quero parar de fumar. Para de andar com quem fuma. Ai, pastor, mas é amigo desde a infância. O que te resolveu aquela amizade da infância? Está te ajudando? Está bebendo, está fumando, está te levando para onde não deve, caminhos errados, colocando você contra a tua casa. Ah, mas é minha amiga. Mas está te fazendo bem realmente? Às vezes você precisa se tratar para poder ajudar até ela a se libertar amanhã. Às vezes eu preciso fazer isso. Tem gente que ao invés de te ajudar, ele fala o que você quer ouvir. Isso não é bom, igreja. Se a gente é incentivado para o caminho errado, a gente vai se perder. Então eu preciso decidir sair daquilo que não está sendo bom. E ele faz isso, ó, 14. E ele conveio nisso e os experimentou quanto? 10 dias. Você vai descobrir uma decepção tão grande aqui agora, ó, no 15, ó. Lá, 10 dias ele fez. Ao final de 10 dias, pareceram os seus semblantes como? Melhores. Aquele tempo, o semblante melhor era gordo, tá, irmão? Quanto mais gordo, melhor é. E os seus semblantes melhores. E eles estavam o quê? Do que todos os jovens que comiam. Você quer engordar? Coma legumes. Vai lá no nutricionista, ele fala para você: vou passar só legumes para você, você vai ganhar peso. Está na Bíblia aí, ó. 10 dias, estavam todos o quê? Mais gordos. Pior que não foi 2 que engordou. Com legume engordou todo mundo. Isso é verdade. Você não tem que ficar comendo legume, nem gostava daquelas coisas. Só me lasquei na vida. Está na Bíblia, a gente não lê a Bíblia direito, né? Você vê, todo mundo engordou comendo legumes. Continua comendo que você vai ver onde vai parar. Você fala: não, legume emagrece. Emagrece não, a Bíblia está dizendo que engorda ali. Mas não é disso que vou falar não, amém? Continuando. Aí ele diz assim no 16, ó: de sorte o dispenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, ó lá, se livrou do vinho
da bebida forte, se livrou de todas as porções que haviam sido consagradas a quem? Aos ídolos. Ele poderia ter falado antes, olha, eu só estou fazendo isso porque eu não tenho escolha, eu sou escravo aqui na Babilônia. É verdade ou não é, igreja? Mas você vê quando você tem intenção de mudar e diferente, pastor, eu queria ir para a igreja, mas não posso, meu marido não gosta, não sei quem. Se você quiser, se você lutar, você consegue ir, você consegue mudar esse quadro. Mas às vezes eu escondo atrás disso. Não, eu vou para o forró porque a Bíblia diz que eu tenho que andar do lado do meu marido. Tá bom, então para o forró é. Mas o que a Bíblia manda mudar, não muda. Não é? É só aquilo que parece ser benéfico para a carne dela. Então, às vezes, nós erramos, falhamos, porque ao invés de manter a santidade em nós pegamos situações para usar ao nosso favor e deixamos aquele propósito de ser santos de lado. Então, eu não posso fazer isso. Diga graças a Deus. O Daniel teve boa intenção? Teve ou não teve? Estava dentro do coração dele. Não, eu quero me livrar daquilo que é santificado a ídolos na mesa do rei. E ele conseguiu. Amém? Por causa disso, Daniel recebeu, diz a Bíblia, ali um espírito excelente. Foi um homem que interpretava ali visões, sonhos naquele tempo. Foi muito usado por Deus. Mas você viu? Partiu de Daniel, amém? Aquela posição para que Deus o usasse. Pouquinho mais à frente, Colossenses 3,5, eu gosto dessa passagem. Colossenses 3,5. Ó, mortificai. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. Agora vocês vão fugir dos legumes, não vão? E quem está magrinho, quer engordar, é só comer legumes lá. Irmão, você vê que coisa terrível? 10 dias. 10 dias acabou com eles, né? Foi ou não foi? 10 dias já estavam ali, todo mundo já. Eu não sei vocês, mas a maioria das crianças, elas engordam comendo essas papinhas de legumes, já viu? A bochecha fica toda cheinha. Pode observar, legumes. Engorda demais, irmão. Não é? Toda criança que você dá papinha para ele, é tudo fofinho, né? E a gente fala, não, legumes emagrece. Vai nessa conversa que você vai ver onde para. Mortificai, pois, os vossos membros que estão aonde? Ou seja, o que Deus falou para você? Tudo que está sobre a terra, que parte de você, você tem que fazer, mortificar, você tem que matar a sua carne. Você vê, não é Deus que vai matar a minha carne. É eu que vou matar a minha carne. É eu que vou realmente ser livre daquilo que está na minha carne. Aí não é só para eu me tornar santo. Se eu não matar a minha carne em relação às outras coisas que são ruins, eu não vou nem vencer. Quando lá em Efésios a Bíblia fala assim, usai o capacete da salvação, não é? Por que o capacete, irmão? O que o capacete protege? Cabeça. Lá, o Luciano anda de moto, né, Luciano? Usa o capacete. Tem uns que põem no ombro, né? No cotovelo, para proteger o cotovelo. Não é verdade? Mas se protege o quê? A cabeça. Não é verdade? Se eu bater a cabeça, me protege. Por que ele usou o capacete como exemplo? Uma das coisas que é atacado aqui é a nossa mente, o tempo todo. Já desde criança, às vezes você ouve coisas que não é bom, você cresce, você ouve às vezes de um filho, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, coisas que são ruins. E quem não protege aqui a cabeça, ele acaba se tornando muitas vezes aquilo que ele ouve. Então a Bíblia manda você usar o capacete. Para quê? Se você tiver com a tua mente protegido, e aqui na terra você vai sempre se deparar com essas coisas, se você não fizer morrer tudo que vem dessa natureza carnal, você vai deixar aquilo te destruir. Eu falei do testemunho da irmã, aquilo que ela passou causou uma dor de cabeça, 28 anos com fibromialgia. Você vê? Causou um estrago. Porque a gente, às vezes, não faz morrer. Como fazer morrer, pastor? Não posso deixar que as coisas desse mundo me afetem. Eu tenho que criar uma barreira. Não, isso aí não vai chegar até mim, não vai me atingir. Amém?
E às vezes a gente é aquela pessoa que se deixa levar por tudo. Tudo que a carne fala, a gente reage a ela. Claro, é normal, você veio do pó da terra, não veio? Por que uma pessoa vicia em droga facilmente? Você cata lá a maconha da terra, ele prova gosta. A Bíblia diz que a gente veio do pó da terra. Mas você tem que fazer morrer essa natureza terrena. Amém? Por que alguém gosta da cachaça? Não é? Negócio ruim. Primeira vez que o cidadão bebe, queima quase a garganta do cidadão. E depois você fala para ele assim, você quer tipo uma carne, você quer tomar uma água? Não, ele quer o quê? Outro dia lá em Bandeirantes no posto, um moço falou assim, eu queria algum negócio aqui, você pode me dar um valor? Falou um valor tal lá. Eu falei para ele, vamos lá, eu vou pagar para você um salgado. Ele falou, não, vou falar a verdade, eu queria um corote. Já mostrou a garrafinha na mão assim. É o corote. Vocês nem... Mas você vê que coisa? Ele prefere tomar aquilo do que comer um alimento que vai dar um pouco de sustentação para ele. Ele prefere. Por que ele prefere? A natureza da terra faz isso. O diabo usa as coisas aí para te prender. Não é verdade? Então tudo que é desse mundo te prende. Você passa por uma casa bonita, você acha, puxa vida, que casa bonita. Você se encanta com a casa. Você compra um carro, você vê o mais bonito, você quer qual? Mais bonito. Não é verdade? É ruim? Não. Mas eu tenho que saber que eu sou atraído por coisas que ali que vem desse mundo, que ele sempre vai me atrair. Eu vou viver numa guerra sempre. Então essa guerra, ele falou, mortifica, pois, os vossos membros, para eu não ficar sentindo aquela necessidade das coisas desse mundo, que estão na terra. E aí ele fala algumas coisas, a prostituição, não é? A impureza, o apetite desordenado. Esse é o mais terrível para o crente, né, irmão? O crente não bebe, não fuma. Mas vai lá no buffet e fala, é crente? É, o cara fala não. E é terrível. A gente come pra caramba, né, irmãos? Apetite desordenado. A vil concupiscência, a avareza, que é o quê? Idolatria. Pastor, avareza e idolatria porque você às vezes idolatra o próprio dinheiro. Do dinheiro você faz qualquer coisa. Tem gente que no trabalho, não estou falando que você não deve se esforçar no trabalho não, mas no trabalho tiver que fazer hora extra, serão o que for, a pessoa tem ânimo para aquilo ali. Mas se tiver que gastar 20 minutos a mais com o marido, com a esposa, com alguém, já não consegue. Por que não consegue? Você pode falar o que quiser, mas você é avarento. Ô pastor, é que senão eu vou perder o emprego. Você sabe que não é perder o emprego. Tem as regras do lugar, mas você faz aquilo de boa. Não, pastor. Aí você dá desculpa. Não, tem que trazer o pão para dentro de casa, né? Mas você vê que a resposta que a gente tem é diferente. Mas a empresa vai te descartar como a cana que foi passado pelo engenho e vai te jogar de lado de que você não servir. É verdade ou não é? Minha família também. Se você não tiver nada. Não é assim? Mas você deveria honrar quem? Que a família faz isso também. Eu ia pegar exemplo, hoje em dia o cidadão não presta, né? Porque ele não tem nada, a mulher não presta, acaba sendo desse jeito. É verdade ou não é? Somos descartados. Mas às vezes deixamos aquilo que é o correto por causa do dinheiro. Não, mas quem que está pagando o salário? Então ele que manda. Não, espera um pouquinho. Não é assim que funciona. Amém? Às vezes somos avarentos. Peguei um exemplo para você. E essa responsabilidade de não permitir, não deixar que a carnalidade invada a minha vida, ela não é de Deus. Então não adianta eu pedir para Deus me livrar de alguma coisa. Se livrar de prostituição, não é Deus que tira você da prostituição. É você que faz igual Daniel. Eu coloquei no meu coração, eu não vou me prostituir. Amém? Pastor, a impureza. Você está hoje na internet, antigamente impureza era assistir o Faustão, não é? É verdade. A pornografia, quando a gente era criança, era o Faustão, né? Assistia as bailarinas do Faustão. Era assim ou não era? Já era uma coisa terrível. Hoje não, hoje você tem pornografia no celular, qualquer lugar que você tiver. Pastor, Deus vai fazer o quê? Vai queimar o teu celular? Não vai. Vai queimar o computador? Quem que tem que fazer isso para se livrar? É eu e você.
É a gente que tem que olhar e falar, eu não quero isso para a minha vida. A decisão tem que ser minha. Amém? Quando é criança, você controla, mas quando é adulto, você vai controlar o quê? É você que controla. Aí ele continua, o apetite desordenado. Não, é melhor comer mesmo. Mas você tem que saber o que é bom, o que não é. É verdade ou não é? Não adianta você ficar falando para as pessoas. Você fala de comida, as pessoas se magoam. É verdade ou não é? Você virar para alguém e falar, ó, maneira. Já fica bravo, jogando na cara. É assim ou não é? Já joga o prato ali, nunca mais como na casa dele, dela, não sei o quê. É assim ou não é? Eu aceito de tudo, mas de comida não. Comida mata. Não mata? A maior parte das coisas que acontece de ruim com a gente vem da comida. Mas fala para alguém da comida. Fala quando a gente está gordinho, alguém fala assim, você está gordinho. Você vai ficar bravo já, bullying. Mas às vezes, hoje não. Mas daqui 30 anos você vai olhar para trás e fala, se eu tivesse dado ouvido lá 20 anos atrás, aquela dor do joelho não estava, a coluna estava inteira. É verdade ou não é? Eu falo por mim mesmo. Quando alguém falava, meu, você está engordando, hein? Já ficava bravo já com a pessoa, xingava. É verdade. Aí passa um tempo, você olha assim e fala, a pessoa tinha razão. Eu deveria ter feito o quê? Corrigido lá atrás. Só que a gente deixa para amanhã. Amanhã, um dia você se depara com uma situação. Ai, por que Deus não me protegeu? Tem tanta gente com saúde por aí que está roubando, matando, destruindo. Mas eu tive o quê? Apetite, o quê? Mas Deus mandou eu fazer morrer, eu não quis ouvir Deus. Você entendeu? Eu tenho que fazer morrer. Pastor, mas eu vou conseguir? Aí Deus vai te dar força. O Espírito Santo vai te fortalecer para isso. Amém, igreja? Aí um pouquinho mais à frente, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Já estou terminando já, viu, irmãos? Amém? Olha o que ele diz para nós. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos e corramos com que a carreira que nos está proposta. Qual que é o propósito de Deus para nós? Nos santificar. Estamos falando de nos santificar. O único jeito que eu vou conseguir chegar à santidade é fazendo exatamente isso. É olhando para a situação e falar, eu não vou me embaraçar mais com as coisas desse mundo. Uma falha que eu tenho muito. Eu acabo me importando demais com coisas à minha volta. Não me faz bem. Deveria deixar. Amém? Se aquilo não vai afetar o mundo espiritual, deveria deixar. Não compete para mim. É verdade ou não é? Mas às vezes a gente fica se embaraçando. Quando você se embaraça com aquilo que não compete para você, você vai pecar, você vai se irar, você vai ficar revoltado. E aí você vai voltar para aquilo que Deus mandou você se livrar da carne. Não é verdade? Você se importa demais com o filho, você se importa demais com o irmão, você se importa demais com o amigo, você se importa demais com as pessoas. Pregue para elas, fala de Jesus. Mas não se embaraça. Não assuma aquilo para você. Mas daí eu não estou sendo um corpo de Cristo. Claro que está sendo. Jesus morreu por ela, ensina para ela, deixa ela saber. Mas a decisão vem de quem? Dela. Ou se você ficar se embaraçando, você vai arrumar um problema para a tua vida. Uns dias atrás, uma pessoa arrumou um moço que bebe para namorar. Diz que era de Jesus a pessoa. Não a que bebe, a que estava se embaraçando. Não vai prestar, vai? Isso aí em algum momento vai dar problema. Mas eu vou conseguir levar ele para Jesus. Não vai. O único que deve salvar alguém é Cristo. Se a pessoa for por você, na primeira fraqueza que você tiver, ela cai junto. Um cego não guia outro.
qualquer pessoa que vai para Jesus por tua causa, não entenda, você deve pregar, você deve falar de Jesus, mas se ela aceitar Jesus por tua causa, não vai durar. Ela já está condenada ali. O responsável por salvação é Cristo. Ela tem que ser atraída por Jesus. Você pode até ser o canal que fala de Jesus para a pessoa. Mas se você interferir, se você tomar a frente de Jesus, não, eu sou bonita, então ele vai porque eu sou bonita, eu vou para Jesus. Não vai. No dia que você já tiver casado, acabou. Ele vira para você e fala, aqui Jesus, o quê? É verdade ou não é? As pessoas lutam, elas dobram-se, elas fazem o que for necessário até aquele dia que ela conseguir alguma coisa. Conseguiu? As pessoas mudam. Você entendeu? E se ela buscar Jesus? Ela tem um alvo. Qual que é o alvo dela? Há um lugar proposto para ela. E ela só vai chegar lá o dia que ela sair desse. Então, o único jeito dessa pessoa continuar batalhando por alguma coisa e alcançar o que ela precisa, se ela tiver por causa de Jesus. Se ela tiver por causa de Jesus, ela vai te tratar bem, você vai ser bem tratado, bem cuidado, você vai ser bem zelado, porque é por Jesus. Amém? Cuidado, não cai no erro. Ah, não, agora eu vou conseguir por quê? Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não vai. As pessoas vão fazer desse jeito. Ganhe para Jesus a pessoa. E se ela for de Jesus, aí você ganha para você, que vai ser um ganho. Se não for desse jeito, você vai quebrar a cara. Amém? Isso é qualquer um. Você fala o que for preciso, até você conseguir o que você precisa. Você conseguiu? Acabou. Pegar aqui a irmã terminou a faculdade, né? A gente dá aquela sossegada, não dá? Relaxar. Agora já conseguiu o que precisava. É desse jeito. A gente tem essa tendência. O Elias viu o fogo, tal, desceu o fogo, queimou lá o sacrifício. O Elias entrou em depressão. Ah, eu prefiro morrer agora. Deus me mata que eu não sou melhor que ninguém. Você viu? O Elias. A gente é desse jeito. Tem um momento que a pessoa ela vai realmente ter aquele lado que ela vai se derramar ali. E nessa hora, se ela não tiver Jesus, Jesus não tiver ela, não adianta nada. Você vai ter um marido ruim, uma esposa ruim. Você vai ter, às vezes, ali algo que não é bom para a tua vida. E o que era bênção vira? Lembra do conto de fadas? O sapo vira e o príncipe vai virar o quê? Se você assistiu o Shrek, vira sapo também. Não é verdade? Não, vira sapo? Não, vira o quê? Ogro. Tem gente que gosta, né, irmãos? E dá certo, é verdade. Às vezes o ogro é bom. Amém? Eu acho que o Shrek é o que mais combina com a sociedade, né? Não é verdade? É o mais parecido, né? 2 ogrinhos lá e dá certo. A vida vai. Vamos participar da nossa ceia da saúde ali? Amém? Eu vou encerrar a live aqui, a mensagem é essa. Deixa eu fazer uma oração com vocês e a gente encerra a live, tá bom? Jesus, abençoe quem está em casa, Pai, que a bênção e a graça do Senhor venha sobre todos no nome de Jesus. Amém.